Boa tarde, pessoal. Essa semana a gente vai trabalhar o último roteiro, né? Essa semana e a próxima. Então hoje e a próxima quarta. Então o último roteiro ele vai resumir aquilo que foi visto até o momento. Então a gente vai discutir a África, as questões socioambientais e depois os negros no Brasil. Aí eu tenho um texto que ele é pequeno, então acho que dá para ler para vocês sem problema. Em mais de 4,5 bilhões de anos, a geomorfologia terrestre passou por várias transformações. Áreas que antes eram grandes oceanos, como o Saara, hoje são grandes desertos. Essas mudanças são provocadas por diversos fatores. Os mais conhecidos são os movimentos das placas tectônicas e as mudanças do eixo de rotação da Terra. Essa mudança de eixo da rotação da Terra, em alguns momentos da história, ele aconteceu devido a um meteoro que chocou com a Terra ou terremotos muito intensos. Então a Terra vai mudando o seu eixo, ela vai começando a girar meio de ladinho assim. É igual aquela posição do que vocês costumam ver no globo terrestre na escola. Então esse eixo ele vai mudando, a Terra vai ficando cada vez mais inclinada. Não sei se vocês conseguem entender. Há 7.000 anos atrás, as configurações da vegetação e do clima africano eram bem diferentes, como mostram os mapas abaixo. No mapa 1, temos a distribuição da vegetação do continente africano nos dias atuais. No mapa 2, mostra como era o continente há 7.000 anos. Aqui. Mudanças como essa sempre ocorreram, e devido à interferência humana, a tendência é que esse tipo de mudança seja cada vez maior e mais acelerado, pois é isso que indica todos os estudos realizados desde o início da Revolução Industrial. Analise os dois mapas e produza um texto apontando as principais mudanças ocorridas. Para facilitar sua análise, utilize o mapa de referência. Então, quando ele fala de mudanças aqui, o que a gente está presenciando hoje no mundo já é uma mudança climática muito acentuada. Por exemplo, em todos os meus anos de vida, eu nunca presenciei um calor tão grande como agora, como que vem acontecendo esse ano. Então essas mudanças, esse calor exagerado, ele está relacionado diretamente à interferência humana, ao fator humano. Mas vamos ver os mapas aqui. Ele tem um mapa. Então ele está mostrando a África hoje. Tem o que é a área de grande deserto, que é onde está o deserto do Saara. Eu tenho aqui mais áreas desérticas e áreas semidesérticas, né, como ele vai dizer aqui. Mas pela cor, embora a legenda não esteja muito clara, a gente consegue apontar mais ou menos o que é. Essas linhas azuis estão mostrando os rios, principais rios africanos. Esse aqui, por exemplo, é o Rio Nilo, o famoso Rio Nilo. Aqui, ó, nessas áreas verdinhas mais claras, eu tenho as famosas savanas africanas, que é aquilo que a gente vê nos documentários que passam aí nos canais de TV, que mostram animais como girafa, elefante, esses grandes mamíferos. Então eu tenho uma área aqui bastante árida também, bastante seca, e esse mais verde eu tenho as florestas centrais do continente africano, que são áreas grandes de floresta. Essas áreas de floresta têm um clima parecido com o da floresta amazônica no Brasil. Então é legal até vocês verem isso, porque geralmente a ideia que a gente tem da África é de um lugar extremamente seco, só deserto, então não é bem assim. Agora eu tenho um mapa de como era o continente africano há 7.000 anos atrás. Aí vocês vão falar, como é que eles sabem? Alguém registrou? Não, você sabe como era 7.000 anos atrás por registros fósseis. É um processo relativamente simples. Então, por exemplo, até o
grande deserto do Saara, ele era menos seco do que é hoje. A floresta centro-africana, ela era enorme. Olha o tamanho da floresta. Muito grande, muito maior do que é hoje. Eu tinha aqui um grande lago, próximo ao deserto do Saara. Olha o tamanho. A área de deserto mesmo, deserto extremo, só no sul da África, que é uma área muito pequena. Então em 7.000 anos, olha as mudanças que ocorreram no continente africano. Mudanças enormes. Por que aconteceu? Só questões naturais? Influência por questões naturais. Mas aqui nesse período o homem já ocupava essa região. Então tem interferência humana também. Então são vários aspectos que devem ser levados em considerações. Então a gente vê, observando o mapa, que a África, 7.000 anos atrás, ela oferecia uma condição natural muito melhor do que aquela oferecida hoje. Hoje o continente se tornou muito mais árido, dificultando ainda mais as condições de vida no continente. E a gente olhando aqui essas mudanças que aconteceram, mudanças assim, bem dramáticas em relação ao meio ambiente, a gente percebe que no Brasil, por exemplo, a gente está passando por um processo parecido de transformação, graças ao desmatamento, graças às queimadas. O que vocês devem fazer? Vocês vão falar sobre essas mudanças que aconteceram. Vocês podem olhar aqui, por exemplo, vamos olhar aqui. Essa área virou extremamente árida, um deserto enorme. Aí você não sabe citar quais áreas são essas que passaram por um grande processo de desertificação. Eu sei porque eu estou comparando aqui, porque eu sei que antes não era tão deserto como hoje, não era tão seco. Aí você compara em um outro, aí você cita as áreas. Como é que você vai saber as áreas? Cita aqui o mapa de referência. Olha as áreas que passaram por um processo de desertificação. Marrocos, Argélia, Líbia, Níger, Chad, Sudão, Sudão do Sul. Então vocês vão comparando os mapas acima e olhando e comparando com esse mapa que está embaixo aqui, que é o mapa de referência, para que vocês consigam citar os lugares. Então vocês citem alguns lugares que passaram por esse processo e depois diga o impacto para a sociedade. Será que todo esse processo de desertificação também não é responsável pela miséria hoje que se encontra no continente africano? Então tudo isso pode ser citado. Vocês podem sugerir o que poderia ser feito para se reverter esse processo de desertificação. Você tem alguma ideia? Será que tentar reflorestar a região, proibir o desmatamento, aumentar as áreas de reserva? Tudo isso, se vocês quiserem citar, vocês podem citar também. Tudo bem? Caso de dúvida, é só perguntar. Eu estou aqui para ajudar vocês.